Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou Lívia Fernanda e aqui você acompanha o que foi destaque nesta segunda-feira, porque a Jovem Pan não para. Com 20.328 casos, o Amazonas já é o quarto estado com mais infectados pelo coronavírus no Brasil. Agora, a doença, que já é registrada em 60 dos 62 municípios, começa a avançar pelo interior do estado e cria um desafio logístico para o governo. A Jovem Pan conversou com o governador do Amazonas, Wilson Lima, que detalhou o cenário. Vamos acompanhar. Bom, governador, a gente sabe da situação difícil aí no estado. Diariamente as informações chegam aqui também para o centro-sul do Brasil. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o que é possível fazer para tentar amenizar isso? Falta apoio federal? O próprio governo do estado não consegue atender essa demanda? Qual seria a solução, governador? Em 2019, quando eu assumi o governo, eu encontrei um sistema de saúde muito combalido, muito comprometido. Só para você ter uma ideia, a nossa central de medicamentos só possuía 12% do medicamento que deveria ter ali. Hoje nós temos algo em torno de 70%. A nossa rede é uma rede ainda muito precária, temos um desafio logístico muito grande. Aqui na capital, nós já temos uma diminuição ou pelo menos uma estabilização dos casos de coronavírus. Ontem, por exemplo, eu tive um dos domingos mais tranquilos nas unidades de saúde, levando em consideração o caos que nós enfrentamos nos últimos 60 dias. Inclusive, circulou pelas redes sociais fotos e vídeos de salas de observação vazias, outras praticamente vazias, com uma quantidade bem pequena de pacientes. E nesse momento o nosso maior desafio está sendo, como você falou, a questão do interior. No interior eu não tenho leitos de UTI, eu tenho leitos de CTI que foram montados em cidades polo, em cidades que ficam próximas de outros municípios em que eu posso concentrar esse atendimento. É o caso de Manacapuru, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, e nesses dois últimos nós temos uma parceria com o Exército. Inclusive, nesse fim de semana, uma aeronave do governo federal foi para essa região, levando médicos, levando insumos para reforçar o atendimento ali, sobretudo visando a população indígena, que também está sendo atendida nesse momento. Os pacientes mais agravados pela Covid-19 no interior do estado, nós estamos trazendo para a capital de UTI aérea. E alguém pode perguntar, mas não é mais barato montar uma estrutura no interior para fazer esse atendimento? Não. No caso dos pacientes agravados, é mais barato a gente trazer de UTI aérea para a capital e colocar numa UTI aqui em Manaus. E aqui nós estamos separando leitos de retaguarda voltados apenas para esses pacientes do interior. Além da questão da logística para esses municípios, eu também tenho a deficiência de profissionais da área de saúde, ou seja, eu não tenho, por exemplo, quem possa operar um respirador, eu não tenho médicos intensivistas, fisioterapeutas e outros profissionais. Governador, e o cumprimento de medidas de isolamento social por parte da população? As cidades do interior, como nós já estávamos destacando aqui, que a situação pode piorar, decretação de lockdown, o que está nos planos do estado para orientar também esses municípios? Nós continuamos aqui na capital com as nossas medidas de restrição e nos municípios os prefeitos vão ampliando essas medidas de restrição de acordo com a evolução dos casos e também de acordo com a realidade de cada um deles. Os prefeitos têm colaborado muito com o governo do estado nesse sentido. Alguns prefeitos fecharam totalmente a cidade, naturalmente, de comum acordo com o estado e também com a sua população, e esses estados que aplicaram medidas mais restritivas estão tendo um resultado mais significativo no sentido de contenção da doença. Então, são essas medidas que estão sendo tomadas, medidas restritivas, alinhadas com o governo do estado, com o apoio da Polícia Militar, para que a gente possa diminuir esses casos de coronavírus. E não há outro caminho para que a gente possa fazer a contenção da doença, porque eu não tenho vacina, eu não tenho nenhuma outra medicação, ou pelo menos cientificamente comprovada, que possa efetivamente combater o coronavírus. Então, a gente está
se baseando, a gente está apelando muito para essas medidas restritivas, apesar de que há ainda uma resistência muito grande por parte da população, em alguns casos, principalmente naqueles bairros mais afastados aqui na capital, em que as pessoas tendem a não respeitar o isolamento social. Eu coloquei todas as forças de segurança nas ruas, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, PROCON, em parceria com a Prefeitura, para fazer um trabalho de convencimento, um trabalho pedagógico da importância das pessoas estarem em casa e de respeitarem o isolamento social. Governador, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, governador. O caso de Amazonas foi um dos mais dramáticos e as imagens acabaram assustando o país todo e servindo como exemplo. O deputado e ex-ministro Osmar Terra, que vem sendo um crítico desse isolamento radical, tuitou recentemente que temos uma boa notícia agora, que começaram a se esvaziar os hospitais em Manaus pela queda do número de internações, né? E ele acha que isso é uma evidência aí da tal imunização de rebanho, ou seja, não adiantou muito tentar achatar a curva. Eu queria que o senhor avaliasse essa opinião, qual é a sua visão em relação a isso? Antes de ontem, pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade de São José del Rei, num estudo coordenado pela nossa FAPEAM, apresentaram um estudo que indica que o isolamento social, por menor que ele foi feito aqui no estado do Amazonas, ele causou um efeito muito significativo e fez com que a curva ela fosse achatada. Esse estudo indica que nós teríamos mais mortes se a gente não tivesse tomado nenhuma medida de isolamento. Nós temos uma queda nesses números, sobretudo acompanhamos o número de enterros, que esse daí não tem como ter subnotificação, ou é pelo menos quase a zero, né, a subnotificação nesse caso. Há uma diminuição, mas não é momento para relaxarmos. Não significa que nós nos livramos do vírus. Não é momento de relaxar ou de abrir tudo. É preciso tratar esse momento com muita cautela, porque se a gente tomar uma medida precipitada de reabertura imediata de tudo, nós corremos o risco de perder todo o esforço que foi feito pelo povo do estado do Amazonas. Então é preciso nesse momento ter muita cautela. Os números ainda são muito controversos. E por que esses números são controversos? Porque hoje nós ainda não temos condições de fazer um teste em massa em toda a população, por falta de insumos. Ontem eu conversei com o general Pazuello, do Ministério da Saúde, para que eles nos dessem um apoio no sentido de que, à medida em que nós começássemos a fazer a reabertura de alguns segmentos, que esses segmentos, que os funcionários desse segmento fossem todos testados, para que a gente possa ter uma ideia da quantidade de pessoas que já foram imunizadas no estado do Amazonas, ou que a gente pudesse fazer recorte de regiões aqui de Manaus e saber exatamente como é que está o comportamento do vírus nessas áreas. Mas para isso a gente precisa desse apoio do governo federal, nós precisamos de pelo menos 500 mil de testes para que isso possa efetivamente ser feito. E eu tenho uma sinalização, na verdade, um compromisso do general Pazuello de nos garantir esses testes para que a gente tenha uma precisão nesses números. Ontem foi revelado num programa de televisão um estudo feito, encomendado pelo Ministério da Saúde, que indica que aqui em Manaus nós já temos mais de 200 mil pessoas imunizadas. Mas a gente precisa ter números mais precisos e precisamos ter a segurança necessária desses números para que a gente possa começar a voltar à vida à normalidade. Governador, pergunta de Paulo Matias. Paulo. Bom dia, governador. Eu gostaria de voltar a um assunto que eu acredito que o senhor deva conhecer bem. Chamou muito a atenção da nossa sociedade, principalmente aqui em São Paulo, o alto valor que o senhor gastou como governador comprando 28 respiradores, né? O senhor gastou quase 3 milhões de reais. E chama mais atenção ainda, governador, onde foi que o governo do senhor comprou esses respiradores. Foi numa adega e aí o senhor justifica que essa adega tem o KNAI que possibilitou essa compra, enfim. Segundo o que nós apuramos aqui, essa adega é uma espécie de ponto de encontro dos políticos aí no seu estado. Governador, eu queria que o senhor explicasse de uma maneira bem objetiva, clara, por que
e qual razão, primeiro, de se gastar esse valor para comprar essa quantidade pequena de ventiladores pulmonares? São cerca de 316% de aumento no preço médio que foi pago aqui no Brasil em relação a isso. E segundo, por que nessa adega, governador? Não havia nenhum outro local para comprar esses ventiladores? Oi, Paulo, bom dia. Muito importante e pertinente sua pergunta. Primeiro que esses ventiladores não foram comprados em nenhuma adega, não é no CNPJ dessa empresa, é no CNPJ de uma importadora de um grupo econômico que também tem essa adega como integrante desse grupo. E todos os procedimentos que foram realizados pelos nossos técnicos, pela Secretaria de Saúde e também pela nossa central de licitação foram todos dentro do que exige a legislação. Naturalmente que houve um preço mais alto do que aquilo que é comprado no mercado, mas isso daí aconteceu porque todos os produtos de combate ao coronavírus, sejam de EPIs, de respiradores, tiveram um sobrepreço. E em algum momento nós tivemos que tomar algumas decisões. Ou a gente compra esses equipamentos ou a gente fica sem poder prestar o atendimento. Os respiradores que nós compramos foram respiradores de transporte que estão sendo fundamentais para salvar vidas dos nossos irmãos no interior do estado do Amazonas. Não há nenhum processo de ilegalidade. A propósito, todos os documentos e todos os processos estão à disposição para quem quer que seja, para a imprensa, para os órgãos de controle sobre essa situação. E tudo que o governo do estado fez nesse sentido foi diante da mais alta transparência. Governador, nosso tempo está esgotado, temos mais 30 segundos, mas eu pergunto para o senhor, na semana passada um desembargador acabou suspendendo o processo de impeachment contra o senhor, que estava em tramitação na Assembleia, mas a oposição na Assembleia espera uma decisão ainda nessa semana, vinda inclusive do TJ. Como é que o senhor está enfrentando esse processo aí no Amazonas? A minha preocupação tem sido em salvar vidas. Todos os esforços do governador do estado do Amazonas estão concentrados em ampliar a estrutura de atendimento para aquelas pessoas que estão sendo atingidas pelo Covid-19, principalmente nesse momento em que o vírus se alastra pelo interior. Qualquer discussão além disso é oportunismo. Esse processo é um processo contaminado pela questão eleitoral de 2020 que se avizinha para a prefeitura. O aceite de um processo de impeachment lá na Assembleia Legislativa foi uma decisão solitária do presidente da Assembleia. Eu tenho uma boa relação com aquela casa, não tenho o menor problema em discutir questões políticas, mas depois da pandemia, depois que nós superarmos esse momento difícil, esse momento complicado, o que estão fazendo ou o que ele está fazendo nesse momento é oportunismo sobre o sofrimento das pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Tem gente fazendo palanque sobre cadáveres, no momento em que o mundo todo está preocupado em salvar vidas, em demonstrar a união, porque não há outro caminho para superarmos esse momento a não ser a união entre os poderes para que possamos encontrar caminhos para superar o coronavírus. Não há outra coisa a se fazer nesse momento a não ser combater o Covid-19. No quadro Tira Dúvidas desta segunda-feira, a Jovem Pan abordou os sintomas do coronavírus com o infectologista do Hospital das Clínicas, Álvaro Furtado. Ele respondeu perguntas enviadas pelos espectadores e ouvintes pelo WhatsApp e pelo Twitter. Vale dizer que o HC lançou uma campanha de doações para a compra de equipamentos de combate ao coronavírus. Para isso, eles disponibilizam o site www.viralcure.org/HC. Vamos acompanhar a entrevista. Eu gostaria que o senhor, por favor, começasse contando para a gente, antes da gente ir para as perguntas dos ouvintes, falar sobre os sintomas novos e intermináveis, parece, do coronavírus, sobre a campanha #HCConvida nas redes sociais, como tem sido a adesão e os resultados, e também sobre como funciona o site www.viralcure.org/HC. Esse é o caminho, esse site é o caminho para doações. As doações como andam nesse período, enquanto a gente fala, quem nos acompanha por imagem, vê um pouquinho aqui da #HCConvida, do site, do caminho para acessar. Olha, Adriana, a gente fica muito feliz com a questão é um momento muito importante da colaboração de todos. A gente vive uma epidemia sem precedente na infecção pelo novo coronavírus e o HC vem sendo um dos hospitais de linha de frente no combate dessa doença, no atendimento desses pacientes.
dentro de um esquema de pacientes internados em enfermaria e também em UTI. E a gente sabe que o atendimento desses pacientes demanda de uma complexidade de recursos, um nível muito alto, né, de investimento, e a gente conta com essa colaboração. A gente tem ficado muito feliz, né, com todo mundo. Ele tem essa plataforma onde as pessoas podem entrar aí no site que vocês estão vendo, o HC Convida. Então, é um sistema onde as pessoas podem doar de uma forma bastante tranquila, não muito sem burocratização. Então, a gente fica realmente nesse momento contando com a colaboração de todos, porque realmente ali é uma linha de frente, a gente está fazendo de tudo para dar uma excelente assistência para todo mundo, os pacientes. E a gente precisa realmente, porque o custo desse sistema operacional de atendimento, de equipamentos de proteção individual, ventilação mecânica, toda doação é muito bem-vinda. Então a gente pede para que a população, quem tem possibilidade, né, de fazer alguma contribuição, entrar no site, é super autoexplicativo. Então é só a gente, acho que é o momento de colaborar mesmo. E o HC realmente, na resposta à epidemia, tem sido um dos principais hospitais do Brasil. Sim, e o senhor falando, a gente acompanhando aqui, o site é bastante claro mesmo, né? A pessoa que quer fazer a doação, ela pode escolher colocar o nome dela ou, se preferir, o anonimato. Tem um espaço para deixar uma mensagem também, se quiser. E aí a pessoa seleciona, né? A missão, vocês chamam de missão, para que ela quer que o dinheiro dela seja destinado, né? Essa doação, respiração artificial, por exemplo, para pacientes em estado grave, outros tipos de missões, e ela vai vendo também quantos doadores já doaram para essa tal missão, né? Qual a quantia já arrecadada e quanto tempo falta, melhor dizendo, quanto de dinheiro falta para atingir a quantia necessária para então atingir essa missão. Muito bacana, doutor. E já que a gente vai falar hoje aqui, agora entrando na área médica, sobre sintomas do coronavírus, a gente já tem algumas perguntas aqui. Antes, o senhor gostaria de atualizar a gente tem visto sempre novos sintomas indo surgindo. Quais são as últimas novidades, os últimos sintomas detectados para quem está infeccionado com a Covid-19? Olha, Adriana, é uma doença que a gente está, nos últimos 4 meses, entendendo e começando a descrever todas as manifestações. A gente percebe nitidamente que a doença Covid-19 é uma doença que a gente fala espectral. O que é isso? As apresentações clínicas não são focadas e concentradas na via aérea. A gente tem manifestações fora da via aérea superior e inferior do pulmão, manifestações na pele, a gente vem descrevendo, né, recentemente, manifestações no sistema nervoso central, no coração, até na parte renal. Então a gente vê que é uma doença que pode assumir um nuance de grande gravidade e com o acometimento de outras topografias sem ser a via respiratória. Então é um grande desafio para quem está na linha de frente reconhecer essas manifestações, né? Também os sintomas gastrointestinais, né? A gente descreve como a perda do olfato, do paladar, diarreia, dor abdominal. Então, não são só sintomas respiratórios. Também a gente vê outras alterações que quem está ali atendendo os pacientes tem que prestar atenção, e até propriamente os pacientes que estão tendo sintomas têm que ficar atentos também com alterações fora desse principal local que é o pulmão. Ô doutor, e diante disso, então, isso dificulta bastante o diagnóstico, né? Porque à medida que essa lista de sintomas não para de crescer, como o senhor mencionou agora, não tem só sintomas respiratórios, né? Tem sintomas neurológicos, enfim, vários outros tipos de problemas de saúde que podem aparecer, que podem estar ligados ao coronavírus. Isso dificulta muito o diagnóstico e daí imagino a importância dos testes, né, doutor? Então, nesse momento é fundamental que haja a boa disponibilidade de testes para a população, né? Porque os médicos não têm como fazer esse diagnóstico senão com o teste, né? Muitas vezes é um desafio o diagnóstico. Obviamente, alguns sintomas mais clássicos nos orientam a fazer o diagnóstico. Alguns achados de raio-x, tomografia também podem ser muito sugestivos da doença. A história de ter tido um contato recente também é um marcador muito significativo para a gente pensar na Covid-19, quem teve uma história de contato. Mas, obviamente, quando eu começo a testar a população, eu tenho um melhor entendimento da circulação do vírus naquele local. Eu consigo montar um planejamento estratégico. Quando eu falo planejamento estratégico, dimensionamento de leitos, de vagas, sistema de atendimento desses pacientes, eu consigo entender quantos pacientes podem estar suscetíveis a ter uma
possível segunda leva de casos. Então, é muito importante a gente ter essas ferramentas de testagem disponíveis para quem está atendendo e para como eu consigo estruturar um programa pensando em futuro. A gente tem que entender que essa doença não vai ser uma doença que vai acabar nos próximos 2 meses. A gente vai ter Covid aí provavelmente até o final do ano. Então, estruturar esses sistemas e entender qual a porcentagem de pessoas que estão infectadas, que não se infectaram, é importante nesse trabalho futuro. Agora, doutor, então vamos à primeira pergunta de um ouvinte que nos acompanha. Ele mandou por escrito, pergunta do Ralph de Embu das Artes. Obrigada, Ralph, por participar. Ele diz assim: olá, Adriana, todos nós aqui, gostaria de perguntar ao doutor do HC, doutor Álvaro, se as informações que circulam nas mídias de que a causa morte da Covid-19 não seria pneumonia aguda, mas sim embolia e trombose pulmonares, segundo infecções das artérias e vasos sanguíneos, que poderiam ser tratados com anti-inflamatórios e anticoagulante. Isso confere após autópsias terem demonstrado esse fato na Itália? Será, doutor Álvaro, que o senhor conseguiu entender essa pergunta do Ralph? É um pouco extensa, entendeu? Entender. A pergunta do Ralph é bem interessante, né? A pergunta do Ralph é interessante, é uma pergunta que fala realmente do acometimento de alguns locais. E o que a gente tem que entender, Ralph, que é uma doença multissistêmica. A gente está começando a estudar vias necrópsias, até aqui no HC, algumas já foram realizadas, e também outras publicações de outras localidades do mundo. E realmente o que a gente vê não é só um acometimento da microcirculação, a gente vê isso que você falou, evento trombótico, mas também vê pneumonia pelo próprio vírus e vê outras alterações. Obviamente, dentro da linha do cuidado desses pacientes, o que a gente tem que pensar? Que já que é uma doença que tem várias possibilidades de fisiopatogenia de apresentação, a linha do tratamento talvez envolva uma série de intervenções que a gente está estudando. Como você falou, a anticoagulação, uso de drogas anti-inflamatórias, ter alguma droga antiviral. A gente tem que lembrar que a doença ela se apresenta em fases, e em cada fase eu posso ter uma lesão. Na primeira fase, a lesão direta pelo próprio vírus, depois numa segunda fase, alteração do sistema de coagulação, a resposta inflamatória mais exuberante. Então, isso abre espaço para várias intervenções que a gente ainda tem que estudar e, com muita cautela, transferir esses estudos para a prática clínica. Ô doutor, e em relação ao uso da cloroquina, quais os cuidados que se deve ter? E esse medicamento já vem sendo usado? Porque essa foi a grande discussão da semana passada, que inclusive levou à saída do até então ministro da Saúde, Nelson Teich, ao uso da cloroquina. O presidente Jair Bolsonaro defende que essa substância seja administrada já no começo do tratamento e queria que o Ministério da Saúde alterasse o protocolo, porque o protocolo hoje do Ministério, que foi feito inclusive pelo ex-ministro Mandetta, na gestão anterior à do Nelson Teich, prevê que a administração é só num momento mais crítico, num estágio mais avançado da doença. É isso que tem sido feito de fato nos hospitais, doutor? A cloroquina tem sido usada, mas só nesse momento final, nesse estágio mais avançado? E qual que é a posição do senhor a respeito disso? Essa é a leitura correta mesmo? Olha, a sua pergunta é muito boa. É fundamental a gente falar que quando a gente tem uma doença nova, a gente começa a estudar uma doença, surgem várias estratégias de tratamento. E a gente nunca pode colocar uma estratégia como a primeira de escolha se não tem uma evidência científica muito embasada para isso. Porque a gente viu que desde o começo da epidemia a cloroquina se colocou como uma droga possível, uma droga que foi adventada, já que ela tem uma ação in vitro, né, uma ação contra o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Mas o que a gente viu com o decorrer dos meses, nos estudos, é que a gente tem muita dúvida realmente com relação a se a cloroquina é realmente a droga no tratamento da Covid-19. Os últimos estudos publicados, os últimos estudos, com todos os problemas desses estudos, não mostraram muito benefício com o uso da cloroquina. Daí a nossa dúvida e nossa reticência com relação a colocar essa droga como uma droga da linha do cuidado, com muitas evidências recentes de que realmente talvez não seja a droga para tratar essa infecção, a Covid-19. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem feito, principalmente nos hospitais, é realmente não prescrever cloroquina para pacientes leves, moderados, e só para alguns pacientes, dentro de algumas situações muito específicas, individualizadas, alguns médicos estão prescrevendo a hidroxicloroquina. Mas se há uma tendência no meio científico realmente de não se prescrever mais hidroxicloroquina, por todas as evidências científicas, a ausência de evidências mostrando que essa medicação realmente tem um efeito benéfico, que diminui mortalidade, que diminui taxa de intubação desses pacientes. Então, realmente a gente fica muito preocupado no sentido de colocar uma droga como uma droga que é a indicada, sendo que os estudos mostram que realmente
não é uma droga que parece ser a que vai resolver os problemas da Covid-19. Então, mesmo lá no Hospital das Clínicas, a gente tem utilizado de forma bastante isolada, praticamente não temos utilizado hidroxicloroquina à luz dos conhecimentos científicos mais recentes com relação a essa medicação. Perfeito. 12h30 agora, a gente faz um intervalo para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Até já já. Seguimos aqui dentro do intervalo, conversando com o Dr. Álvaro Furtado, infectologista do Hospital das Clínicas. Doutor, mais uma pergunta que chega aqui para a gente no nosso plantão especial. Gostaria de saber se é verdade que quem já se infectou com a Covid-19 pode vir a ter algum tipo de sequela no organismo irreversível. E se já se sabe se quem já se infectou pode contrair o vírus de novo. Olha, essas são duas grandes perguntas, né, que a ciência tem que caminhar para entender e responder essas questões. Primeiro, a questão de sequela. Todos os pacientes que se curaram dessa doença, a gente vai ter que avaliar eles no decorrer dos próximos meses, para entender se realmente eles tiveram alguma sequela. E essas sequelas podem estar concentradas em alguns órgãos, principalmente no pulmão, dependendo da magnitude da doença que ele teve, da extensão. Então, essa resposta da sequela, a gente acredita que pode haver sequela sim, a gente não consegue entender e descrever quais seriam essas sequelas e qual é a magnitude disso. Então, daqui para frente, os pacientes curados vão ter que ser observados. A gente não pode dizer que tem uma sequela depois de 1 mês ou 2, a gente tem que observar eles durante quase 1 ano, para poder avaliar qual o grau de complicação que essa doença pode dar em vários órgãos, não só no pulmão. Com relação à questão da segunda e primeira infecção ter uma proteção definitiva, né? É outra pergunta que o mundo que a ciência tem que responder de uma forma mais clara. A gente acredita que essa primeira infecção possa ter realmente um papel de proteção numa provável segunda exposição. Mas a questão é, será que isso é verdade para todo mundo? Será que essa imunidade que a gente tem da primeira, ela é duradoura para o resto da vida? Será que essa resposta de anticorpo ela é igual para todas as pessoas? Então, tudo isso, realmente a gente dá uma resposta agora certeira, a gente não consegue. A gente tem que torcer realmente para que essa primeira infecção dê uma proteção total para uma segunda exposição. Mas a gente não tem ainda essa resposta que a primeira infecção é um passaporte de imunidade. Se você tiver, você nunca mais vai ter coronavírus. Então, é isso que a gente tem para responder com os conhecimentos científicos hoje, que a gente tem até maio de 2020. A Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de veículos comerciais da América Latina. Constituída no Brasil há quase 40 anos, a empresa tem fábrica na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. A Jovem Pan ouviu o executivo Roberto Cortes, que relatou como a Volkswagen Caminhões e Ônibus tem enfrentado essa crise. Vamos conferir. Bom, a produção parou, a produção está em passos mais lentos por causa da pandemia. Obviamente, a venda de caminhões despencou, a gente vem acompanhando os números do mercado automotivo. De que forma, infelizmente, a crise atingiu a empresa, não só a empresa que o senhor comanda, mas também outras empresas no Brasil? Qual a leitura de um empresário em relação a esse momento? Bom, eu diria que a pandemia nos pegou em cheio. Nós vínhamos como um todo, indústria, vendendo entre 500 a 550 caminhões e ônibus por dia, em janeiro, fevereiro e até o meados de março. Só para você ter a ideia do tamanho da queda, esses 500, 550 caíram para 80 veículos por dia, ou seja, passou a se comprar só o que era absolutamente mandatório. No mês de abril, subiu um pouco, nós estamos numa média de 200 caminhões e ônibus por dia, mas, novamente, comparado com 500, 550 antes da crise. Então, é uma queda acima de 60%, o que nos obrigou, obviamente, a reduzir a produção inicialmente, e há 1 mês e meio atrás nós demos férias coletivas e paramos a produção. Isso aconteceu com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas de um modo geral com todas as empresas do setor. Bom, agora a pergunta do nosso Beto Caetano, comentarista de Economia e Negócios aqui da Jovem Pan. Beto, bem-vindo. Obrigado, Thiago. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Roberto Cortes, tudo bem? Olha, vocês têm aí como parte dos seus clientes os caminhoneiros autônomos, né? Quer dizer, além das empresas de frotas. Essa categoria teve um evento traumático há 2 anos atrás, aquela paralisação que parou o país também. Como é que evolui essa situação? Como é que a situação dessa categoria afeta o negócio de vocês?
Roberto Caetano, prazer em falar com você novamente. Realmente, há 2 anos atrás, nós tivemos o evento aí da questão dos caminhoneiros e o Brasil se mostrou muito vulnerável a essa posição. A questão toda é que 60% dos bens produzidos no Brasil são transportados por caminhões, e obviamente mostra a dependência. Mas foi um fato isolado, obviamente, que gerou um problema muito grande, né, de falta de produtos e balançou a economia naquela época, mas é um assunto passado, e o que a gente está vivendo hoje, eu diria que é o outro lado da moeda. Os caminhoneiros estão se esforçando, são verdadeiros heróis nacionais para continuar transportando alimentos e principalmente medicamentos aí no momento que toda a população precisa tanto nessa situação de pandemia aí que nos preocupa muito. Então, o nosso agradecimento a essa classe, nós continuamos aí dando toda a retaguarda com peças, com componentes de desgaste rápido para que os caminhões não parem 1 minuto. E esse é o nosso objetivo. Sr. Roberto, aqui no Brasil uma grande discussão é se o isolamento social pode ser encerrado, mesmo com o número de mortes aumentando. E eu pergunto para o senhor o seguinte, em relação à empresa. A empresa aguenta até que ponto? O QG, aliás, da Volkswagen na Alemanha, a Alemanha se deu muito bem com as medidas para amenizar o impacto do coronavírus, mas até que ponto que a empresa consegue segurar a situação aqui no Brasil e medidas do governo seriam necessárias ou outras medidas seriam necessárias para amenizar o impacto nas empresas? Olha, convenhamos que com uma queda nas vendas, como aqui eu mencionei, acima de 60%, o fôlego de todas as empresas é limitado realmente, porque o que aconteceu na prática é que nós vínhamos aumentando o nível de produção, nós estávamos num crescimento econômico. O setor de caminhões e ônibus é um termômetro da economia e a economia vinha se recuperando ainda da última crise, aquela do Lava Jato, né, 2015, 16, um pedaço de 17, quando a crise, a pandemia nos pegou. Uma nova crise, nem bem tínhamos saído da última crise. Então as empresas entraram ainda um pouco debilitadas e nós estávamos realmente nesse processo de recuperação. O que nós esperamos que aconteça é que essa crise tenha um prazo para acabar e gostaria, obviamente, que fosse o mais rápido possível. Tem tudo a ver com a evolução da doença como um todo e se pegar, como você mencionou, a nossa experiência, a Volkswagen é uma empresa que tem uma presença muito grande na China, então a gente já está sentindo o comportamento da economia chinesa em função da crise, onde ela sentiu muito, assim como estamos sentindo nesse momento, mas com o abrandamento do vírus, a economia começou a retomar. A mesma coisa na Alemanha, que está pelo menos 1 mês na nossa frente com essa questão do coronavírus, e também começou a retomar, está se recuperando aos poucos, e o mesmo acontecerá conosco. Como eu disse inicialmente, a nossa esperança é que seja logo, né, que chegamos no tal do pico da doença e comecemos a reduzir, e aí com grandes possibilidades de voltarmos à normalidade. Mas, respondendo à sua pergunta, o fôlego das empresas estão realmente no fim, e estamos aí conversando com o governo praticamente todos os dias, focando em 3 áreas, se você me permite que eu fale rapidamente. A primeira é a concessão de crédito para o caminhoneiro, para as empresas de logísticas, né? Num momento difícil como esse, a concessão de crédito ela fica bastante restrita, o custo do financiamento fica muito alto, então a gente não está pedindo subsídio, nós queremos incentivos para que haja uma retomada dessas vendas que estão tão deprimidas. Segundo, também é um crédito para as empresas como a nossa, de capital de giro, onde da noite para o dia a receita caiu e as obrigações continuam. Todos temos questões de capital de giro aí para serem cumpridas e
e precisamos de empréstimo para capital de giro. E a última demanda bastante importante, que é um programa de renovação de frota que faria com que a economia voltasse a rodar e nós voltássemos a produzir, além de gerar todos os benefícios, como uma maior segurança, menos poluição, caminhões novos versus caminhões antigos. Então, seria bom para todo mundo. E a última pergunta, Beto Caetano. Beto. Ô, Roberto, olhando então um pouco mais para frente, né, o setor vinha com uma evolução de tecnologias aí, já se falava no caminhão autônomo, caminhão elétrico, ônibus elétrico a gente já tem. Quer dizer, como é que está esse cronograma? Nós vamos ver isso, enfim, passando a pandemia, nós vamos ver isso chegar logo, esse futuro? Beto, eu sempre digo que o futuro do caminhão, ele é conectado, ele é elétrico e ele é autônomo. Então, isso eu não tenho dúvida, essa é a visão das tecnologias. Com relação à conectividade, já é uma realidade. No nosso caso, nós lançamos na última Fenatran toda uma empresa de tecnologia, de digitalização e conectividade chamada Rio. Então, os caminhões Volkswagen e MAN hoje estão totalmente conectados com os caminhoneiros, com as empresas de logística, sempre buscando eficiência. O segundo elétrico, o nosso cronograma, mesmo com a crise, nós estamos tentando manter o lançamento do primeiro caminhão desenvolvido e produzido aqui no Brasil com motorização elétrica, que é o e-Delivery para entrega urbana. O nosso objetivo é lançar esse caminhão ainda no início do próximo ano, estamos aí nos esforçando para manter isso. E a terceira tecnologia que virá, mas essa eu digo por questões principalmente de infraestrutura aqui no Brasil, que é o veículo autônomo, esse sim vai demorar um pouco e nós vamos ver essa tecnologia chegando bem antes na Europa, nos Estados Unidos principalmente. Mas não tenha dúvida que as novas tecnologias virão. Nós estamos sentindo a necessidade de se postergar, mas fazer um ajuste só de tempo em função dessa escassez de liquidez que nós fomos pegos aí de surpresa com toda essa crise. Semana passada, o governo federal lançou uma campanha para evitar o abuso e a violência doméstica em tempos de isolamento social. Pensando nisso, algumas plataformas implantaram ações para ajudar a combater esse mal tão grande. Uma das empresas que teve essa iniciativa foi a Knock Knox. A Jovem Pan conversou com o fundador da Knock Knox, Joaquim Venâncio, para entender melhor essa questão. Joaquim, conta pra gente como surgiu a ideia da iniciativa e como ela deve funcionar. Bom, Adriana, a gente lançou uma iniciativa há cerca de 1 mês e meio atrás, que é o Vizinho do Bem, né, para ajudar pessoas do grupo de risco, e a partir dessa iniciativa muitos grupos de mulheres começaram a nos procurar, pedindo para a gente também criar algo pensado para denúncias contra situação de violência doméstica, porque isso tinha se intensificado agora na quarentena. Então, nosso time trabalhou rápido aí para criar essa função também dentro do nosso aplicativo. Então, a gente criou um botão de emergência, né, que permite que tanto vizinhos quanto o próprio morador que está sofrendo essa violência possa reportar. E a gente acabou extrapolando, a gente fez um botão de emergência que também serve para você avisar de incêndio, de ação criminosa no teu prédio, mas o foco inicial foi as pessoas poderem denunciar a violência doméstica, seja ela contra familiares ou contra animais também. E como funciona exatamente o aplicativo? Eu baixo o aplicativo no meu celular e a partir de como eu consigo acionar esse botão de emergência? Bom, dentro do aplicativo da Knock Knox, que é um aplicativo de comunicação que você já usa no condomínio para todas as outras funções ali de comunicação com a portaria, com a administração, existe agora mais um botão, mais uma função, né, lá no menu que chama-se emergência. E ao clicar em emergência, a gente abre as opções de violência doméstica, incêndio, vazamento de gás, ação criminosa e emergência médica, que também é uma outra coisa que a gente está bem preocupado nesse momento.
Eu consigo baixar o aplicativo e também pedir, solicitar para que alguém, por exemplo, do prédio que eu trabalho ou da empresa que eu trabalho também tenha alguém na portaria, alguém do departamento de segurança também tem esse aplicativo para ir controlando o acionamento ou não do botão e, em caso de ter sido acionado esse botão, alguém que esteja a salvo num outro local consegue solicitar ajuda ligando para o departamento correto, seja para o Corpo de Bombeiros ou para a polícia, para a defesa da mulher? Exato. O aplicativo, para ele ter o funcionamento dessa função em sua plenitude, o ideal é que o condomínio esteja usando, que a portaria tenha o aplicativo instalado e o administrador, o síndico, também tenha. Então, o ideal é que o síndico entre no nosso site, se cadastre, né? Inclusive, a gente está deixando, nesse período de pandemia, 3 meses gratuito, então o condomínio não teria que pagar nada por isso. Ele se cadastra e aí cadastra todos os condôminos e eles baixam o aplicativo e podem usufruir dessas funções. Perfeito. E tem um custo esse aplicativo? Em tempos normais, o custo dele é uma cobrança que a gente faz, que é de acordo com a quantidade de unidades. O valor varia entre R$2 e R$3 por unidade por mês. Mas, como eu disse, a gente está com a gratuidade agora de 3 meses nesse período de pandemia, exatamente para permitir que todos os condomínios que queiram usar a nossa solução possam usar sem ter que pagar por ela. Legal, bacana a gente reforçar isso, então, já fica aqui a sugestão para que todos baixem, né? Realmente a gente acompanhou, viu, Joaquim, aqui no jornal também, da manhã, segunda edição, na semana passada, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, falando sobre o governo também implementou um aplicativo porque aumentou e muito, né, o número de ocorrências com relação a mulheres agredidas dentro de casa, e essas mulheres estão trancadas, né, com seus agressores 24 horas por dia, e fica difícil realmente elas fazerem uma ligação, falarem. Então, esse sistema do aplicativo é muito bem-vindo. E também tem crianças, olha só que tristeza, né? Crianças sendo mais agredidas dentro de casa nesse momento. E o número de denúncias, agressões para crianças, ao contrário do das mulheres, diminuiu. Mas isso não é uma notícia boa, porque as crianças costumam revelar nas escolas, nas creches, em bate-papos descontraídos por ali, que estão sendo agredidas de alguma forma em casa. E a ministra ressaltava a importância daquele ditado que se dizia, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, que tem que se meter sim, mas as pessoas ficam com medo, né, das consequências. E por isso ela falava sobre a importância do anonimato. De alguma forma é possível, através desse aplicativo da Knock Knocks, enviar algum tipo de mensagem anônima ou não, porque eu preciso passar por todo um cadastro? Nesse momento, não, porque o fluxo, né, ainda leva o seu alerta, vai para o síndico do condomínio para que ele faça o devido contato com a Secretaria de Segurança Pública, com o órgão adequado aí para a sua emergência. Mas a gente está, sim, pensando em como criar mecanismos que anonimizem o denunciante para que ele fique mais à vontade para fazer essa denúncia. Mas nesse momento ainda não, a gente busca entregar uma solução mais completa ao longo das próximas semanas, assim como todas as soluções que a gente faz, a gente vai sempre melhorando, e essa com certeza é uma das melhorias que a gente deve trabalhar para entregar. Sim, e agora a partir desse aplicativo eu posso, tendo sentido um cheiro de gás saindo de um apartamento que está vazio, eu posso mandar uma mensagem para a portaria e aí a portaria entra em contato, por exemplo, com o serviço do Corpo de Bombeiros. Exatamente. Cheiro de gás, incêndio mesmo, que você pode ver chamas, inclusive, ação criminosa, às vezes você está na varanda e viu que, sei lá, bandidos entraram no prédio, então você também pode reportar. Então, assim, a gente está tentando cobrir todas as necessidades de emergência e também mal súbito, né? Emergência médica. Às vezes você passa mal em casa, está todo mundo muito preocupado nesse momento agora com uma emergência médica, então você também pode chamar a emergência médica, principalmente porque tem muita gente sozinha em casa, tem idosos sozinhos em casa, então eles teriam esse botão que é um botão de pânico aí para poder também acionar pedido de emergência. Perfeito. Acho que para quem também tem, né, algum parente idoso que more sozinho, esse aplicativo é muito bem-vindo. Realmente existem relatos de idosos que estão se sentindo sozinhos, querendo inclusive conversar. Foi disponibilizado pelo governo também um canal que atende idosos para bater papo, conversar, porque eles
estão realmente muito sozinhos, mas existe o perigo de que eles caiam, se machuquem, o que é comum, né, nessa idade mais avançada, dentre outros problemas de saúde que eles podem ter e ninguém perceber. Então, às vezes, alguém do próprio prédio que tem o aplicativo e consiga mandar um alerta, uma mensagem, faz já alguns dias que eu não vejo, por exemplo, aquele idoso, é uma atenção. Não necessariamente o problema precisa ter se concretizado, acontecido, mas é uma forma de estar atento, né, uma rede de solidariedade em conjunto para se ajudar através da informação. Sem dúvida, a ideia é exatamente permitir que a comunidade, né, não só a comunidade que você mora, mas também a comunidade que você conhece, participe e te ajude a passar por esse momento, né, que é um momento delicado para todo mundo e a gente acredita muito que o poder da comunidade ele pode ser usado positivamente para amenizar os impactos dessa pandemia. E o aplicativo traz uma segurança também para a pessoa, né? Posso ouvir uma discussão, uma gritaria. Acredito que esteja acontecendo uma briga dentro de um apartamento que está saindo dos limites. Ao invés de eu ir lá necessariamente bater na porta, me expor a uma situação, pode ter alguém armado e as pessoas se preocupam também com o risco consigo próprio. O caminho do aplicativo é bem mais seguro e não deixa de ser útil, não? Sim, o aplicativo ele gera toda essa segurança. E, claro, acho que o principal, ele evita o contato social. Eu acho que é muito importante a gente destacar isso, né? Pelo aplicativo você não precisa ir falar com o síndico, você não precisa ir falar com o porteiro, você não precisa ir falar com o seu vizinho, né? Você consegue, inclusive, mandar uma mensagem para o seu vizinho pelo próprio aplicativo. Isso é uma função que a gente já oferecia antes desse problema da pandemia. Então, você evita esse contato, tanto para mandar mensagem, quanto também para receber os comunicados do condomínio. Então, acho que o aplicativo também tem uma função de mitigar a necessidade aí de contato social nesse momento em que as pessoas devem evitar o contato social. Por exemplo, Joaquim, se um condomínio resolver trabalhar com o aplicativo, ele recebe um treinamento breve de como mexer, manipular com o aplicativo para estar sabendo lidar com ele no dia a dia ali, diante das situações quando elas forem reais. Você quer deixar para a gente o endereço do site, o acesso completo para quem estiver pensando em aderir a esse sistema? Muito bem-vindo no momento especialmente como esse. Você falava também da falta de contato físico, né, da não necessidade do contato físico para se ajudar. Sim, o uso do aplicativo é muito simples. Então, assim, a gente nem tem um treinamento. A gente tem vídeos na internet, no nosso canal do YouTube, que explicam o funcionamento, mas pela experiência a gente tem visto que as pessoas estão aprendendo a usar sem a necessidade de um treinamento. Mas sim, a gente tem alguns vídeos tutoriais. Quem quiser usar é só acessar knox.com, nox.com, e lá tem uma opção que você, logo no começo lá no menu, você tem a opção de quero usar, onde você já preenche o cadastro com os seus dados, e o nosso time vai fazer o possível para disponibilizar para o condomínio em poucos minutos. Aí depende muito da demanda, né? Mas é um setup rápido que demora em torno de 20 minutos para ficar pronto para o condomínio usar. Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.